Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito. Fala galera, fala turma! Bom, tô chegando, hein? E começa agora o segundo de 6 programas que irão ao ar aqui na telinha da TV Borborema todos os sábados neste mesmo horário. Aqui a gente vai entender direitinho todas as estratégias para mandar bem na hora da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos te ajudar a conquistar aquela tão sonhada vaga na universidade. Então vem comigo, que está no ar o Conectados no Enem. Bom, minha gente, mais uma vez, muito boa tarde para todos vocês. Vocês devem estar curiosos para saber qual o nosso assunto de hoje, né? No sábado passado, nós estreamos o Conectados no Enem 2019, falando sobre a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pois bem, não saia daí, fique bem atento, pois o tema de hoje é biologia. No Enem, a biologia é abordada na prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Essa matéria é uma das queridinhas do Enem por envolver temas polêmicos da atualidade como bioética, biotecnologia e biodiversidade. São só 4 horas e meia para resolver toda a prova, incluindo questões de outras disciplinas, a exemplo de química e física. E por isso, não dá para brincar em serviço. É preciso chegar com um conhecimento afiado em biologia. E então, estão preparados para a nossa aula de hoje? Deixa então eu apresentar aqui mais um convocado do nosso time de grandes professores. Aqui ao meu lado está o professor Arthur Renes. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba e possui mestrado em Agronomia pela mesma instituição. Atualmente, ele é professor da Uninasal, atuando principalmente nos seguintes temas: Fisiologia Humana, Embriologia Clínica, Citologia e Embriologia. Bem-vindo, professor, aqui ao nosso Conectados no Enem 2019. Boa tarde, Kleber. Boa tarde. Vocês estão aí nessa tarde preocupados com essa nova fase de vida que estão passando e a gente vai tentar discutir hoje alguns temas que podem dar uma ajuda de alguma forma nesse momento crucial na vida de vocês. Muito bem. E olha, só para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa aula, professor Arthur, olha, existem boas práticas que podem otimizar o aprendizado, disso a gente já sabe, né? Mas cada disciplina tem suas particularidades. Isso se aplica à preparação dos estudantes? Existe um jeito certo para estudar, por exemplo, a disciplina que a gente discutiu hoje, a biologia? Existe um jeito certo? Então, Kleber, eu digo para os meus alunos que normalmente existe uma particularidade para cada aluno em termos de processo de ensino e aprendizagem. Normalmente a gente considera que a gente não pode ficar retido apenas à leitura do material que é passado para a gente. Seja apostila, material da internet, ou só você conseguir pegar aqueles vídeos de YouTube. Na verdade, a gente fala como docente que uma das formas de a gente ter uma aquisição maior do conteúdo que está sendo estudado é você fazer, né, produzir seu conteúdo. E nada melhor do que você escrever, né, o que está estudando. Então, eu sempre aconselho para os alunos trabalhar em termos de produção de resumo. Hoje em dia está muito em voga a questão da produção dos mapas mentais, né? Principalmente para a biologia, porque é uma disciplina que, diferente do que muitos pensam, apesar de ter muito conteúdo teórico, ela não é basicamente teórica. Eu digo que a biologia é uma disciplina extremamente gráfica, né? A gente tem esquemas, desenhos, estruturas. Nada melhor do que você, para aprender, você conseguir fazer esses esquemas no seu caderno. Então, seria interessante a gente, nessa discussão de hoje, cada um tivesse um papelzinho anotando, fazendo suas anotações, suas pontuações e começar a desenhar esses mapas mentais. Hoje em dia, na internet, você consegue pegar mapa mental de qualquer assunto dentro de qualquer área que você quiser. Mas o interessante é sempre você estar com essa produção contínua em casa, né? Como fosse um resumo. Outra forma seria você tentar dividir os tempos de estudo. Muitas vezes a gente acha que passar 4 horas seguidas sentado numa cadeira estudando seria necessário para aprender. Mas hoje em dia a gente percebe que para a aprendizagem a quantidade não está relacionada diretamente com a qualidade. Então existe um sistema que é chamado sistema Pomodoro, onde você fraciona os estudos de 25, 25, 25 minutos. Né? Entre esses 25 minutos, a gente vai ter uma pausa de 5 minutos para descanso. E a base dessa técnica é você se desligar completamente do que está lhe trazendo algum
alguma perda de atenção. Interessante, interessante. Principalmente a questão dos celulares. Celular, televisão... Dispersa muito, né? WhatsApp, Facebook, que muitas vezes você está tentando focar no assunto em questão, mas sempre toca um alarme, uma notificação de e-mail ou de uma curtida que você recebeu no Facebook, sempre traz essa questão da dispersão para o conteúdo. E uma coisa que eu sempre aconselho para meus alunos fazerem é justamente você fazer os famosos flashcards, que seriam os papezinhos que a gente coloca, por exemplo, célula de um lado e do outro lado a gente faz a definição de célula. Retículo endoplasmático de um lado e no verso coloca a definição. Papelzinho pequeno você consegue carregar isso para todo lugar e você vai ficar revisando esses conceitos durante o dia todo. Ao longo do dia você consegue fazer uma revisão sempre contínua e não sempre focada apenas tipo numa tarde, né? Você passa o período todo estudando, na verdade. Muito bem, tá aí. Só para a gente começar a nossa aula de hoje aqui com o professor Arthur. Então, como disse o próprio professor, olha, prepara papel, prepara caneta, vamos praticar, vamos estudar. E, professor, me permita, a nossa equipe rodou aqui as ruas, né, de Campina Grande. Tem muitos estudantes com dúvidas, com questionamentos com relação a essa disciplina. Eles que estão nessa contagem regressiva, nessa preparação aí para as provas. E a gente quer trazer aqui algumas perguntas de alguns estudantes. A nossa primeira pergunta, vamos trazer a primeira pergunta. Atenção, tem estudante aí no ar, na tela, solta aí. Quais são os principais reinos da biologia? Muito bem, primeira pergunta, professor Arthur, fica à vontade para responder. Pronto. Então, assim, biologia em si, a gente tem que começar sendo redundante do começo, né? A biologia é a ciência que estuda os organismos vivos no meio, não só os organismos vivos, mas suas relações e interrelações. E a gente considera que a biologia é estudo da vida, no geral. Então a gente tem formas de classificar esses organismos vivos. O biólogo em si, ele trabalha, boa parte dos biólogos trabalha com essa área de classificação dos organismos, né, dos seres vivos na natureza. E a gente sabe que o processo de evolução, até chegar no que a gente tem hoje, foi a longo prazo. E esse processo em si, ele gerou modificações estruturais. A gente tem já essa consciência, essa percepção dentro da ciência, que a vida se originou, todas as células que formam o nosso corpo como ser humano, se originaram a partir de uma célula única, que foi uma célula ancestral, que é chamada de célula procariótica ancestral. E depois que essa célula saiu evoluindo, sendo modificada em termos de adaptação ao meio, as condições que ela tinha para sobreviver, a gente começa a observar justamente a modificação até chegar nessas células que a gente tem hoje. E esse agregado de células que a gente consegue observar, elas vão se tornando mais complexas ao nível de conseguir formar organismos mais completos e organismos mais complexos. E para facilitar esse estudo, a gente faz essa divisão nos reinos, né? O primeiro reino, que é o reino mais famoso, é o reino dos animais, que é o reino animalia. E aí a gente está incluso juntamente com todos os outros animais, né? Desde os animais invertebrados, vertebrados, que isso inclui, né, nós, seres humanos, cachorro, gato, pato, galinha. O segundo reino é o reino plante, que aí envolve, pelo próprio nome, as plantas. E dentro desse reino você vai encontrar os vegetais que você encontra normalmente no dia a dia, na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu bairro. Os vegetais que vocês encontram no supermercado, que fazem parte também do reino vegetal. Mas também a gente encontra também dentro desse grupo as algas, que são as algas marinhas, que também tem uma participação muito importante do processo de produção de oxigênio para o planeta. A gente vai ter o reino Monera, onde você vai encontrar basicamente os seres procariontes, representados principalmente pelas bactérias e cianobactérias, e o reino Fungi, que eu sempre brinco com os alunos que a gente não tem hoje a gente tinha uma classificação dos fungos dentro do reino animal. Só que o fungo ele não é animal, apesar de ter algumas características semelhantes com os animais, a exemplo de ser uma célula eucariótica, ele ter uma função metabólica heterotrófica, mas ele não se enquadra dentro do reino animal. Ele se enquadra dentro do reino vegetal? Não. Apesar de que eu já tive aluno perguntando, professor, mas a gente passa andando dentro do meio dos matos e a gente vê o fungo saindo do chão, a gente puxa o fungo, aquele cogumelo, e sai tipo uma raiz da terra, e tem a percepção que o fungo é uma planta. Então, eu sempre digo para os alunos, o fungo nem é um animal, o fungo nem é uma planta, o fungo é fungo. Que para o fungo existe um reino específico para ele, né? Que é basicamente os seres eucariontes. No caso dos fungos, a gente pode ter tanto seres do reino fungi unicelulares como multicelulares. E basicamente são seres eucariontes heterotróficos, ou seja, eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, como as plantas realizam o metabolismo. E a gente tem também os protozoários,
que são aqueles seres basicamente associados a algumas parasitoses, né, em termos de giardia, ameba e o tripanossoma. Qual é a importância de vocês conseguirem identificar essa classificação? Possivelmente pode existir uma questão contextualizada, identificando um organismo específico, e a gente tentar conseguir identificar que grupo esse organismo ele pode ser enquadrado, ele pode ser agrupado. Então, basicamente, seriam esses reinos associados à função biológica no meio. E o interessante é sempre vocês estarem revisando esses pontos principais de cada um dos 5 reinos, associado com as características de cada reino e com os principais organismos que são representantes para cada grupo. Maravilha, tá aí. Que resposta, hein? Olha, mas tem mais perguntas. Vamos soltar mais uma pergunta aí. Tem estudante, tem questionamento. Pergunta pro professor Arthur. Solta aí. Quais são as estruturas de uma célula? Quais são as estruturas de uma célula? Então, para a gente começar, a gente tem que dividir, reconhecer uma célula. Então, na cabeça de boa parte dos alunos, estudar a célula é uma etapa lá da escola que não faz muito sentido, porque você não consegue enxergar aquela célula a olho nu, né? É uma coisa que está muito distante do dia a dia e da prática. E muitas vezes, principalmente o pessoal que tende a escolher a área de saúde, se prende muito à questão de patologias, de diagnóstico, de tratamento, né, de intervenção justamente com o paciente, que vem muito isso também na graduação. Os alunos têm essa preocupação em querer ir logo para a prática. Mas a gente não tem como ir para a prática sem reconhecer, principalmente, a base teórica, né? Como é que eu tenho a informação básica para conseguir aplicar isso um pouquinho mais para frente. E a base toda do organismo está associada à estrutura celular. Quando você fala, por exemplo, que um paciente está acamado há muito tempo num leito de hospital e assim, de conhecimento geral de que esse paciente, se não for modificado o decúbito dele no ambiente hospitalar, vai começar a gerar as escaras, né, que são aquelas feridas que vão ser produzidas por pressão ao longo do tempo, sem ocorrer a modificação do paciente. E muitas vezes não faz associação entre o que seriam essas feridas e a função celular. Então, tudo que acontece dentro do corpo, ele acontece devido a um metabolismo de célula. O processo de você respirar, o processo mecânico da respiração, ela acontece a fim de conseguir disponibilizar para as células o oxigênio. O processo de você ingerir o alimento durante a alimentação tem um objetivo, não é só encher a barriga. Você vai ter uma função também metabólica. Então, a função de você consumir o carboidrato, consumir a proteína e o lipídio, tem um fim que seria chegar a nível celular. E a gente considerando que as células se mantêm em uma estrutura de função equilibrada, a gente considera também que o corpo humano ele vai continuar de forma equilibrada. Por isso que hoje em dia existe uma tendência muito presente dentro da sociedade, a gente sempre prezar pelos hábitos saudáveis de alimentação e atividade física, não só pela questão do corpo macroscópico, que a gente enxerga, né, no outro, mas também pela função celular. Mas bem, essa célula, ela veio de muito tempo atrás, e ela tem uma característica de ser dividida de algumas formas. Então, eu posso ter a classificação celular de acordo com a capacidade de reprodução ou regeneração de célula. Mas célula se reproduz? Se reproduz. Considerando que a célula é um organismo vivo, tem metabolismo, ela se reproduz. E uma das questões importantes é você primeiro definir o que é um organismo vivo. Né? O que é um organismo vivo? Como é que você consegue diferenciar uma estrutura orgânica viva de uma estrutura que está morta? E aí a primeira coisa que normalmente as pessoas me respondem é porque todo mundo respira. Então quem está vivo respira. Ou então quem está vivo anda. Só que a gente considera que a planta está viva, mas ela não anda, ela está ficada no chão. Então o que é que define a presença ou a ausência de vida? Então basicamente são duas características. A primeira característica, e anota aí, seria a reprodução, e a segunda característica do organismo vivo seria o metabolismo. E aí a gente pega esse metabolismo e traz para a função celular. Então, eu consigo separar grupos de células de acordo com a capacidade que essa célula consegue se reproduzir. Aí, nesse sentido, eu tenho, primeiro, que seriam as células lábeis, que são aquelas células que passam toda a vida se reproduzindo. Então, a gente sabe que a nossa pele está sendo renovada constantemente, devido justamente a essa capacidade dessas células do tecido epitelial conseguirem se multiplicar de forma muito acentuada. A gente vai ter as células estáveis, que são aquelas células que se reproduzem, mas se mantêm estáveis por um tempo. E quando há necessidade de você ter uma nova reposição celular, elas conseguem se replicar. Por exemplo, a questão das células do fígado. O fígado ele pode ser deteriorado com o tempo, mas ele tem uma capacidade também de regeneração. Aí ele é formado por células lábeis.
E a gente tem aquelas células que são as células permanentes. O que são células permanentes? São aquelas que são produzidas e elas não conseguem mais se replicar. O principal exemplo das células permanentes são os neurônios. Uma vez o neurônio morto, eu não consigo dividir outro neurônio pela metade e gerar 2 neurônios. Por isso que a morte celular a nível do sistema nervoso central é tão importante a nível de patologia. Mas, voltando para a pergunta do colega, a gente consegue identificar estruturas celulares importantes. Considerando que a célula ela pode ser classificada de acordo com seu nível de complexidade de organização, eu posso ter as células procarióticas e as células eucarióticas. E, de termos evolutivos, a gente considera que todas as células eucarióticas, elas vieram dessa célula procariótica ancestral. Sim, Arthur. Então, quer dizer que essas células que a gente tem hoje, eucarióticas, que fazem parte do nosso corpo, que fazem nossa estrutura celular, tecidual, são as únicas células que existem. Essas células procarióticas deixaram de existir com o tempo? Não. A gente reconhece hoje uma célula procariótica extremamente importante a nível de processos de saúde e doença, que são as bactérias, que é o exemplar clássico das células procarióticas. Bom, se elas têm alguma coisa em comum em termos de estrutura e evolução e metabolismo, o que é que faz com que elas se separem? A gente sabe que as células procarióticas são aquelas células que não apresentam um núcleo definido, que a gente chama comumente de núcleo verdadeiro, né? Enquanto as células eucarióticas são aquelas células que apresentam aquele núcleo bem definido por uma carioteca. Outra questão é que os alunos sempre confundem a definição de apresentar o núcleo ou não apresentar o núcleo com a característica de ter material genético com a característica de não ter material genético, que são coisas totalmente distintas. Então, vocês têm que ficar ligado que uma coisa é você não ter o núcleo e outra coisa é você não ter o material genético. Células procarióticas não têm núcleo, mas apresentam o material genético na forma do DNA, só que ele está solto no citoplasma. As células eucarióticas apresentam material genético, que na forma do DNA, só que eles estão contidos em estrutura menor que a célula, que é o núcleo. E essa aí é a grande diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. No mais, o processo metabólico ele vai ser diferenciado em sentido de que todas as células eucarióticas elas apresentam um nível de organização muito mais complexo quando comparado com a célula procariótica. Então, você pegar uma célula de uma bactéria, que é uma célula procariótica, e você abrir, a única que você vai encontrar lá dentro vai ser o material genético, o DNA circular, o citoplasma e os ribossomos. Tá? E algumas bactérias conseguem também apresentar uma unidade de informação genética que é chamada unidade extracromossômica, que é chamada de plasmídio. E para as bactérias é importante, mas para a gente não tanto, porque está associada à resistência bacteriana aos antibióticos. Então lembre, uma estrutura que você consegue encontrar dentro da bactéria, que você não consegue encontrar em uma célula eucariótica ou célula humana, é o plasmídio. Esse plasmídio apresenta alguns genes que decodificam a capacidade que a bactéria tem em resistir a alguns antibióticos. Pronto, então basicamente uma célula procariótica seria assim, uma membrana plasmática, o material genético disperso no citoplasma, os ribossomos e algumas bactérias apresentam esse plasmídio. Quando a gente vem para o outro lado, que seria as células eucarióticas, o processo é um pouquinho mais complicado. Então imagine que uma célula procariótica é um galpão vazio. Você entra dentro e você não vê nada. Se você entrar em uma célula eucariótica, você vai ver uma estrutura interna cheia de compartimentos. A gente fala que uma célula eucariótica é uma célula com uma alta taxa de compartimentalização. O que é essa alta taxa de compartimentalização? São vários depósitos ou que vocês encontram dentro de uma célula eucariótica. Esses compartimentos, eles são representados pelo que a gente conhece nos livros de organelas celulares ou organelas citoplasmáticas. Uma coisa importante que vocês têm que entender é justamente a função desse material genético. Né? O que é esse material genético? Normalmente a gente considera que o material genético é o DNA. E, na grande parte dos organismos que a gente conhece, é a informação clássica, né, de fluxo de informação genética. Desconsiderando os vírus, que eles não estão dentro de uma classificação de organismos vivos, porque eles são a parte do processo, esses vírus, eles têm informação genética central, que pode ser DNA ou o RNA. Tirando o vírus, a gente vai ter as células eucarióticas e procarióticas. Esse DNA ele tem a função de decodificar a informação para gerar as proteínas, ok? Isso é possível pela presença dos ribossomos. Então, eu considero que tanto a célula eucariótica como a procariótica apresentam os ribossomos.
Muito bom, olha, é uma verdadeira aula, viu? Fica todo mundo aqui, inclusive aqui nos estúdios, atento aqui ao professor Arthur. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa só para o intervalo, para a gente tomar uma água, você aí de casa também tomar uma água rapidinho e a gente volta ainda. Inclusive, se o professor quiser dar continuidade a essa resposta aqui, tem mais perguntas, tem mais questionamentos e a gente segue ainda aqui com a aula do professor Arthur Hennes. É rapidinho, não saia daí, o Conectados no Enem volta já. Bom, minha gente, estamos de volta, conectados no Enem. E olha só, a gente vai dar continuidade aqui, inclusive, à resposta que o professor Arthur Hennes dava no final do último bloco. Mas antes, eu quero pedir a sua permissão aqui para trazer um recadinho para você. Gente, olha, atenção. Você aí está procurando uma escola com educação de qualidade para seu filho, uma instituição onde ele aprenda com os melhores professores todo o conteúdo programático para ingressar no ensino superior? Gente, no Alice Coutinho Centro de Ensino, você encontra tudo isso e ainda um ambiente familiar que prioriza os ensinamentos cristãos. Faça parte desse elo. Confira o nosso VT. Meu futuro está aqui, é a minha base. Aqui a gente fica pronto para enfrentar qualquer prova de vestibular e Enem. Mas não só isso, somos levados para conhecer mais sobre Deus e seus valores. Vivenciamos o respeito, a responsabilidade, a igualdade e o amor ao próximo. É um elo com propósito, Deus, família e escola. Alice Coutinho Centro de Ensino. Muito bem, gente, dado o recado, a gente volta aqui com o professor Arthur Hennes, professor, inclusive, à vontade para dar continuidade e concluir a resposta, a pergunta que havia ficado no finalzinho do último bloco, o senhor já havia respondido, pode dar continuidade, fica à vontade. Então, assim, aproveitando que não estava com papel antes, pega o papelzinho agora para anotar. Quais são as estruturas celulares? Então, primeira estrutura, a gente vai ter membrana plasmática, que define a forma da célula e regula o que entra e o que sai. Então, quem está com todo o poder de decidir o que entra e o que sai dentro da célula vai ser a membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, formada por proteínas e carboidratos. Então, toda vez que você identificar uma estrutura que é comum à célula procariótica e eucariótica, uma delas seria a membrana plasmática, porque todas as células apresentam membrana plasmática. Segunda estrutura de uma célula eucariótica é a carioteca, que aí a gente tinha comentado no bloco anterior, que está relacionada à formação de unidade interna chamada de núcleo, onde a gente vai ter a agregação do DNA celular. Segunda estrutura, retículo endoplasmático, que a gente sabe que o retículo pode ser dividido em duas porções, em duas áreas diferentes, que é o retículo endoplasmático liso e o rugoso. Só para relembrar, retículo endoplasmático rugoso está associado aos ribossomos, e como vocês sabem que os ribossomos têm uma participação na síntese proteica, a gente pode definir que a porção rugosa está relacionada à síntese de proteínas. Já a porção lisa do mesmo retículo, por não ter ribossomo, ele não participa da síntese proteica, mas tem N funções. A exemplo de produção de esteroides, desintoxicação celular, metabolização de glicose. E é importante também lembrar que quando a gente considera que o retículo endoplasmático liso está associado à produção de esteroides, e dentro de esteroides a gente tem testosterona, progesterona, estrogênio, a gente considera que as células que são responsáveis por produção, por exemplo, de testosterona, apresentam a maior proporção no seu citoplasma de retículo endoplasmático liso. Daí sempre lembrar, quando associar a função testicular em termos de produção de testosterona, que é um hormônio esteroide, com a função de organela celular, sempre lembrar do retículo endoplasmático liso. A gente vai ter o complexo de Golgi, aparelho de Golgi, complexo golgiense, que tem a função de processar os componentes produzidos no retículo, a fim de que eles possam ser preparados e endereçados para serem colocados para fora da célula, ou então encaixados na membrana plasmática. A gente tem as vesículas de secreção, que são aquelas vesículas que transportam lipídios e proteínas dentro da célula. A gente encontra também a famosa mitocôndria nas células animais e o famoso cloroplasto nas células vegetais. Lembrando que mitocôndria e cloroplasto não são estruturas derivadas da própria célula, mas sim foram estruturas adquiridas pelo processo evolutivo. Então, de forma bem genérica, a gente pode associar que a mitocôndria e o cloroplasto são bactérias primitivas que foram engolfadas pela eucariótica primitiva. Então, uma célula eucariótica primitiva encontrou uma bactéria que conseguiria
metabolizar o oxigênio aparecendo no meio, ela engolfou essa estrutura e manteve ela guardada. Tanto que eu falo que é a representação do casamento perfeito, que foi feito há milhões e milhões de anos atrás e permanece até hoje. Né? Nunca se separaram porque existe uma simbiose entre a função mitocondrial e a função da célula que a hospeda. E a gente conta também os cloroplastos, que são estruturas pigmentadas que caracterizam justamente a cor verde das folhas por apresentar a clorofila e estão associadas ao processo de fotossíntese, que é a forma metabólica que os vegetais têm em produzir o seu próprio alimento. Lembrando que não é porque uma célula vegetal tem o cloroplasto que ela não tem a mitocôndria, porque cada uma tem uma função diferente. Então, você considerando, por exemplo, que uma célula animal tem a mitocôndria, a função da mitocôndria é fazer a quebra do carboidrato para a produção de energia na forma do ATP. Então, se uma célula vegetal ela produz carboidrato para a sua alimentação, ela tem que ter uma estrutura que faça essa quebra. E quem faz essa quebra vai ser a mitocôndria. Então, vamos só separar as coisas. Célula animal apresenta a mitocôndria, célula vegetal apresenta a mitocôndria e o cloroplasto. Muito bem, está aí a resposta do professor Arthur Renes. Só lembrar quem está em casa, que daqui a pouquinho a gente encerra aqui pela telinha da TV Borborema, mas a gente continua pela internet. Então você que está aí, muita calma nessa hora. Daqui a pouquinho eu vou te passar um endereço aqui para você continuar nos acompanhando através da internet, porque nós temos ainda muitas perguntas e eu tenho certeza que você vai se identificar com todos esses questionamentos que ainda serão feitos aqui ao professor Arthur Renes. Mas é daqui a pouquinho. Professor, para quem vai fazer a prova de biologia, tem alguma dica antes de trazermos no próximo bloco as perguntas? Questão de interpretação, alguma dica assim que o senhor possa dar também nesse quesito? Pronto, então o que acontece muitas vezes é que atualmente, há uns anos que a gente vem vendo a modificação da forma de seleção dos alunos para a universidade, o uso de questões, das famosas questões contextualizadas, né? Que normalmente na cabeça do aluno é aquela questão que não tem começo nem fim. Você começa a ler o enunciado, quando chega na pergunta você esquece o que foi perguntado. E isso é a famosa questão contextualizada. O cuidado que eu falo para os alunos é a questão da leitura. E isso tem que ser praticado. A gente não aprende a ler e interpretar uma questão da noite para o dia. Então existe um processo de aprendizado, de treino. E a única forma que eu vejo em treinar é você realmente ler com cuidado a informação que é contida dentro da questão e não tenha medo. Rabisquem sua prova, grifem palavras-chave, circulem temas. Tenham cuidado quando você pega uma pergunta e ela fala para você marcar a questão incorreta, né? Normalmente isso passa muito batido pelos alunos e de forma automática a gente sempre procura a correta, né? De 5 alternativas, eu tenho uma errada e tenho 4 corretas, mas você sempre acha uma mais correta do que as outras. Então, cuidado é esse. E a dica que eu falo para os alunos, que é uma coisa que eu faço, é justamente você marcar na sua questão os termos-chave, né, que são os mais importantes de informação para achar a resposta. Maravilha, professor. Gente, olha, a conversa tá boa demais, eu sei, a aula tá muito boa, excelente aula do professor Arthur Renes, mas o tempo passou muito rápido e a gente vai ter que ir se despedindo, mas nós temos um bônus para você, claro, porque a nossa aula continua por mais meia hora, por mais 30 minutos, só que agora na internet. Então você que está acompanhando aqui agora, eu quero te convidar para acessar o site. Coloca aí, conectadosnoenem.op9.com.br e você continua nos acompanhando. No próximo sábado, 1h30 da tarde, eu estarei de volta aqui com mais dicas de estudo para vocês. Então nos acompanha. Eu e o professor Arthur Renes continuamos na internet. A vocês de casa, beijo carinhoso, um abraço fraterno. Até sábado, se liga que a gente vai para a internet. Olha, Conectados no Enem. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito. Fala, minha gente, e aí web espectadores, galera que nos acompanha agora através aqui do nosso site, aqui através da internet. Vocês que estavam já nos acompanhando lá na telinha da TV Borborema. A gente volta aqui para mais meia hora de aula, para mais 30 minutos, ao lado aqui do professor Arthur Renes. Professor, a saudação também aos web espectadores que nos acompanham agora pela internet. E aí, galera, tudo bem? Então a gente está aqui de volta
conectados no Enem, agora com uma nova plataforma que seria na web, né? Então você pode ter acesso aí em casa, ou então onde você estiver andando. Então fica muito mais fácil para você ter esse acesso às informações. Então, muita concentração, que a gente segue com a aula agora, já trazendo mais uma pergunta, mais um questionamento ao professor Arthur Renes. Solta aí na tela. Como funciona o processo de fotossíntese? E aí, professor, como é que funciona o processo de fotossíntese? O processo de fotossíntese é basicamente o processo metabólico que acontece nos vegetais, né? Então, a fotossíntese, sim, é uma via metabólica que foi desenvolvida pelos vegetais, que capacitam eles a produzirem o seu alimento, uma vez que as plantas não conseguem sair correndo no meio do mato para caçar alimento, né? Quando a gente fala, fulano de tal não está comendo nada, daqui a pouco vai fazer fotossíntese, vai para o sol e fazer fotossíntese. Então já tem essa definição no imaginário da população do que seria a fotossíntese ou do que está relacionado com a fotossíntese. E nesse quesito, o ponto principal seria a luz solar. Então a fotossíntese nada mais é do que esse processo metabólico, onde vai utilizar o gás carbônico da atmosfera, juntamente com a água que vai ser absorvida do solo pelas plantas, e a luz solar, que vai ser um catalisador do processo energético para a formação, né, e a fixação do carbono na forma de um carboidrato que as plantas utilizam no processo de energia. A gente consegue dividir a fotossíntese em duas etapas, mas primeiro de tudo a gente tem que primeiro localizar aonde acontece a fotossíntese. Então existe uma estrutura celular dos vegetais que é característico dos vegetais, que é chamada de cloroplasto. Esse cloroplasto apresenta pigmentos que são capazes de reter essa energia solar, né, absorver essa energia solar. Por isso que a gente fala que o processo de fotossíntese é um processo físico-químico fotoquímico, porque a gente vai ter associação entre luz e processos metabólicos químicos. Então, nesse caso, a fotossíntese ela pode ser dividida em dois processos, a fase clara e a fase escura. Então, a gente considera que a fase clara é aquela fase onde você vai ter uma participação efetiva da luz solar. Então, vai ser onde a gente vai ter a captação dessa energia, tá? E a gente vai ter como função principal nessa primeira etapa, que é a fase clara, é você conseguir produzir alguns componentes específicos. A exemplo do ATP e o NADPH, que são duas moléculas importantes que vão entrar na próxima fase, né, que são dois carreadores de elétrons, né, são substâncias energéticas. E na segunda fase, que é a fase escura, onde você vai ter, não existe uma participação direta da luz nessa fase, mas ela depende de produtos que foram encontrados na primeira fase, que foi a fase clara, que foi o ATP e o NADPH. Na fase escura, o objetivo em si é você fazer a fixação do carbono atmosférico em um carbono orgânico. E aí você começa a ter o processo de transferência de energia no cloroplasto, a fim de produzir esse açúcar. Lembrando que a fase clara vai acontecer nos tilacoides, que são as membranas internas do cloroplasto, enquanto a fase escura acontece no estroma, que seria como o citoplasma do cloroplasto. Outra coisa importante também a gente frisar, que também não é uma coisa atual, mas na minha época de vestibular a gente já sabia dessa informação, é que por mais que a gente ache que as plantas são os grandes produtores de oxigênio, há muito tempo já se sabe que quem tem essa maior parcela de produção do O2 na atmosfera são as algas marinhas. Pra você ter uma ideia, a cobertura vegetal da Amazônia, ela basicamente consome o oxigênio que ela produz. Então, o oxigênio que é liberado para a atmosfera por via planta é basicamente em termos de 25%. Quando você vai para a produção metabólica de oxigênio via alga marinha, tem em torno de 55% do gás que a gente respira, que vem dos mares. Então, na verdade, não é formação atual, é uma formação já antiga, mas só para frisar que o pulmão do mundo em si seria os mares e não as florestas. Muito bem, tá aí mais uma excelente resposta do professor Arthur Renes, mas não para por aqui, tem mais pergunta, solta na tela aí. Quais são os ácidos nucleicos e suas principais diferenças? Mais uma pergunta, professor, à vontade, que a sala de aula é sua. Os ácidos nucleicos, vamos lá. Então, deixa eu fazer uma pergunta primeiro para vocês e eu já vou saber a resposta, vou adivinhar a resposta, né? Primeiro, qual é a função do DNA em uma célula? E aí você deve estar pensando e respondendo. A função do DNA é transmitir as características hereditárias para a prole. Mas você pensar desse jeito é muito genérico, é muito abstrato, né? O que é você transmitir as características hereditárias para a prole? Normalmente está associado a quê? Cor de olho, cor de pele, estatura, cor de cabelo, textura de cabelo.
mas a gente nunca associa, de forma prática, que as características hereditárias estão também relacionadas a essas características físicas, que a gente chama de fenótipo, né? Que depende do seu genótipo, mas pode ser modificada pelo meio, pela interação do meio, poluição, radiação solar. Mas a parte prática em si do DNA, a função prática dele, ter informação para a produção de proteína. Então, encare o DNA como sendo um livro de receita. Nesse livro de receita tem as informações necessárias para você produzir um bolo. O DNA ele vai ter as informações básicas para você conseguir produzir uma proteína. Tanto que se você tiver uma alteração na função morfológica, na estrutura morfológica do DNA, possivelmente a gente não teria, na teoria, uma proteína sendo produzida de forma adequada. Contudo, a nossa informação genética ela é complexa o suficiente para conseguir dar alguns desdobros nesse processo de erro, né, por alteração de informação genética. Tanto que, se você voltar um pouquinho lá para os seus livros, para a sua apostila, você vai ver que o código genético ele é degenerado, porque você pode ter um único aminoácido associado a várias trincas diferentes. Por mais que você mude a posição de uma base na formação genética do DNA, eu ainda posso conseguir produzir uma proteína característica que era feita antigamente. Bom, mas esse ácido nucleico que é? Então, primeiro, o DNA é justamente a estrutura que vai transferir essas informações, seja informações estruturais, corporais e de características físicas, como também funções funcionais. Para você ver a importância da informação genética contida no DNA, né, em termos de produção de proteína, a gente reconhece uma patologia chamada de fibrose cística. E essa patologia, ela é uma patologia genética e ela diminui muito o tempo de vida do paciente, né? A gente trabalha com a questão de trazer um conforto, né, durante o processo de vida do paciente, mas ele sempre vai ter um pouquinho de tempo mais curto do que um paciente padrão. Então, o que é essa patologia? Essa patologia é um defeito genético, onde o indivíduo ele não consegue produzir um único tipo de proteína que estaria associada à membrana da célula para regular entrada e saída de cloreto. Então, você vê que, devido a um defeito de uma única proteína, dentre as milhares que existem em uma célula, a gente tem um problema de patológico que pode ser de médio a grave para o indivíduo. Bom, então, todas as informações, né, genéticas de uma célula, de um indivíduo, estão contidas a nível dos ácidos nucleicos. E a gente reconhece dois tipos de ácidos nucleicos, o RNA e o DNA. Tanto o RNA e o DNA, eles são formados por nucleotídeos, que são estruturas biológicas, que são formados basicamente por um ácido fosfórico, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. A diferença básica entre por exemplo, o ácido nucleico RNA para o DNA é o tipo de açúcar associado. Então, o que significa RNA? Ácido ribonucleico. Então, a pentose que você encontra no RNA, né, nucleotídeo do RNA, é a ribose. Quando você vai para o DNA, a gente vai ter a desoxirribose. Então, a gente vai ter uma pentose chamada desoxirribose, que é característica do DNA. E outra questão interessante também com relação aos ácidos nucleicos é justamente a diferença entre as bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas, elas são divididas em dois grupos. As bases púricas e as bases pirimídicas. Então, quem são as bases púricas? Adenina e guanina, e as pirimídicas, citosina, timina e uracila. Quando você pega uma estrutura de DNA, você vai ter o ácido fosfórico, a pentose, que é o açúcar, e uma base nitrogenada, tanto para o DNA como para o RNA. Qual é a diferença em termos de base? No DNA, você vai ter a timina. No RNA, você vai ter a uracila. Então, as bases que são comuns para DNA e RNA vai ser a adenina, a guanina e a citosina. E a diferença vai ser entre a timina e a uracila, certo? Então, esse seria basicamente o que seriam os ácidos nucleicos. Lembrando que a função da informação genética é justamente gerar a capacidade de uma célula de formar proteínas. Outra coisa interessante também que é bom anotar é você lembrar da sequência do fluxo genético de informação dentro de uma célula, que é a base que a gente considera como sendo o dogma central da biologia molecular. E a informação segue na sequência DNA, RNA e proteína, podendo acontecer uma replicação desse DNA no processo de divisão celular.
tá? Mas para as células eucarióticas, ela segue essa sequência, que seria o DNA, o RNA mensageiro e a proteína. Como é que uma célula consegue produzir proteína? A partir da informação contida no RNA. Então, perceba, a gente considera que o DNA ele contém informação digital e não é uma informação analógica. Né? O que seria informação digital? Informação digital é aquela informação que ela vem por combinação de códigos, como uma informação no computador. Que a gente considera que existe informação de código binário, né? 001, 0001. No DNA é por combinação de códigos. E os códigos combinados para gerar as proteínas específicas estão associados às bases nitrogenadas. Tá? É impossível você considerar uma leitura sem nenhuma estrutura específica de um RNA para produzir uma proteína. Por quê? Quando você pega a informação que sai do DNA para formar uma molécula de RNA, a gente considera que a informação de código ela permanece a mesma. Porque eu saio de uma estrutura de DNA com código de bases nitrogenadas e vou para uma estrutura de RNA também com código de bases nitrogenadas. Mas quando eu saio da estrutura do RNA para uma proteína, aí eu modifico o código. Eu saio de um código de bases nitrogenadas seguidos para um código de aminoácidos interligados. E aí a gente tem a nomenclatura específica para o processo de informação genética. Né? De DNA para RNA seria o processo de transcrição, porque você só está transcrevendo a informação de base para base, e a informação do RNA para a proteína é uma informação de tradução, porque eu estou convertendo a informação de base nitrogenada para a formação de uma sequência de aminoácidos. Okay? Para isso acontecer, é necessário uma estrutura específica dentro da célula, que vão ser os ribossomos, que vão ser os leitores óticos, que vão passar pelo RNA e a cada trinca de bases pareadas, eles conseguem puxar um aminoácido específico. Por isso que a gente fala que o código genético é um código genético degenerado, porque eu consigo, a partir de várias trincas de base, puxar o mesmo aminoácido. Então, por mais que você tenha alguma alteração na formação, no seu nucleotídeo, nas suas bases nitrogenadas do seu DNA, eu ainda posso conseguir gerar as proteínas específicas por essa característica de ter uma duplicação da informação a nível de ácidos nucleicos. Muito bem, professor, vamos seguir aqui, a aula não para. Eu sei que você está gostando muito aí, está muito atento, está anotando todas essas dicas importantíssimas e valiosas do professor Arthur Hennes. Mas olha, mudando um pouco de assunto agora, sobre as teorias de evolução, origem da vida e evolução, as teorias de evolução, inclusive que causam bastante polêmica. O que é que pode cair nesse sentido também aí? Então, a gente está vivendo hoje uma situação que a gente tem uma polêmica entre o que a gente ensina em sala e o que pode ser adquirido pelo aluno em casa no dia a dia. Então a gente tem que separar, eu falo para os alunos, tem que separar o que é a ciência para o que vocês precisam, que é justamente responder às questões na prova, do que é convicção pessoal. Então, uma coisa é ter a convicção pessoal, outra coisa é você ser baseado na ciência. Então a gente tem que separar essas coisas inicialmente. Então, existem duas teorias básicas que determinam que existe a origem da vida. A mais conhecida e a mais divulgada entre a população no geral é o criacionismo, né? Onde você vai ter a figura de uma força superior que regeu todo o processo de organização das moléculas e da organização dos organismos vivos. Mas isso não é a questão, né, da ciência. A ciência ela lida com a teoria evolutiva. E o que seria essa teoria evolutiva? Que é uma coisa que os alunos meio que confundem de associar a evolução com o aparecimento de novos organismos pelo desaparecimento de outros anteriores. Pode acontecer? Pode. Mas a gente está falando basicamente do processo de adaptação de um organismo em uma situação ambiental de pressão que ele foi capaz de suportar esta pressão. Isso é o processo de evolução. Tirem da cabeça o questionamento ou o argumento de dizer, não, porque a teoria da evolução não existe, porque senão os macacos estariam evoluindo até hoje e gerando seres humanos. O processo de teoria da evolução é um pouquinho mais complicado do que você só observar essas modificações, existem ramificações. Então imagine o processo biológico como sendo formado por vários ramos, né, por várias linhagens, e o que a concepção que a biologia traz é justamente essa informação de que você tem um ponto em comum, e a partir desse ponto comum eu tenho várias ramificações. Tá? Tanto que macacos existem até hoje, porque a gente teve ramificações do processo de evolução e adaptação desses seres na natureza. Tá? Então, lembrando que o Darwin ele é o expoente, até hoje, no processo de teoria da evolução,
e dentro da ciência é o que a gente leva a cabo em termos de explicação e entendimento como as coisas aparecem, né, apareceram e vêm se modificando com o tempo dentro do ambiente do nosso planeta. Muito bem, está aí mais uma excelente resposta do professor Arthur Renes. Olha, vamos continuar aqui atento à nossa aula. Você que está aí, eu sei que está muito tenso, né? São muitas as informações. Você está nessa sua preparação para as provas, nessa contagem regressiva também. Então, muita calma nessa hora, respira fundo, tenta manter a calma e presta muita atenção aqui, vai anotando essas dicas valiosas. Professor, histologia, o que a gente pode falar sobre isso também? Histologia, assim, biologia em si, no geral, é uma área ampla. Eu acho que é das mais dificuldades, que os alunos têm mais dificuldade porque é uma diversidade imensa de conteúdos, né? Então, fica difícil a gente conseguir identificar um ponto específico que possa cair. Histologia é um dos pontos mais extensos que eu vejo, assim, em termos de conteúdo de biologia, porque você tem que identificar que é importante, primeiro, o que é um tecido, né? Você tem que saber o que é um tecido, e isso base do princípio da conversa que a gente teve anteriormente, de começar pelo início. Ou seja, o tecido nada mais é do que um agregado de células. E os tecidos em si, eles não vão ter funções semelhantes. A característica complexa do organismo, né, pluricelular, por assim dizer, é você ter células que elas se associam por funções características. Então, tem células com funções semelhantes se associando. Tudo isso começa desde o processo de fecundação e daí em diante vai ter as divisões mitóticas que vão gerar as células e cada célula, por designação genética, elas vão se associando em termos de características morfológicas e funcionais. É interessante você também relembrar e puxar pela memória a questão da divisão dos tecidos, né? Quais são os tecidos que formam o corpo humano? A gente tem o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido adiposo. Então, cada tecido ele vai ter uma característica, tanto em termos de função, como também em termos de morfologia ou de estrutura das suas células. O tecido muscular, por exemplo, a gente considera que o tecido muscular é um tecido onde as células têm uma característica bem interessante em termos de morfologia e função. Se pegar um tecido muscular esquelético associado ao processo de movimento, ele vai apresentar células que são células fusiformes, que são aquelas células alongadas, e você pode encontrar ainda aquelas células musculares polinucleadas, ou seja, sai daquele padrão da célula com um único núcleo para células que têm vários núcleos. Isso é interessante para a função muscular, em que sentido? O músculo ele depende de proteína para conseguir se desenvolver, para desenvolver suas funções fisiológicas. Então é necessário que você tenha uma alta taxa de função genética para você conseguir produzir essas proteínas características. Lembrando que dos tecidos que a gente encontra no corpo humano, aquele que não tem aquela capacidade de regeneração, que, como a gente tinha falado lá no início, formado por células permanentes, é o tecido nervoso. O tecido nervoso ele não tem capacidade mitótica. Depois que ele é formado no processo de embriogênese, né, de organogênese, você não tem mais a capacidade de gerar divisão celular de neurônios. Então, uma vez o neurônio morto, ele continua morto. Eu não consigo fazer uma recolocação de uma nova célula nervosa nesse tecido, ok? O que a gente pode ter hoje em dia que são aquelas teorias de compensação da função do tecido nervoso, em termos de eu ter neurônios que têm funções, já estão produzidos, mas estão em estado de hibernação. E por algum estresse do organismo, eu vou reconhecer justamente esse processo de ativação desses neurônios já formados para fazer o processo de recolocação, tanto estrutural como de forma funcional. Então, o ponto crucial da histologia, e aí eu aconselho a vocês a fazer esse estudo utilizando canetas coloridas, né? E hoje em dia você consegue pegar padrões de tecidos na internet, preto e branco, e a partir das suas cores de lápis de cor, você fazer as caracterizações desses tecidos de acordo com a função e com a morfologia de cada célula que o compõe. Muito bem, está aí, professor Arthur Renes. Fisiologia humana, é mais um ponto também. Fisiologia humana, eu acho que é das áreas que eu mais me identifico, porque é uma área que eu já venho lecionando há um tempo, e eu sempre digo que a fisiologia é a área que responde tudo o que os alunos querem saber, né? Eu digo que o livro da fisiologia é como se fosse a Bíblia da saúde, porque é a disciplina básica para qualquer pessoa que queira adentrar
em curso na área de saúde. Então, o que é que a fisiologia ela trata? Ela trata do funcionamento do corpo, né? Ela casa muito bem também com a anatomia, mas ela tem um foco diferenciado, né? Enquanto a anatomia ela estuda a base de estrutura funcional, estática, a fisiologia ela tem essa característica de entender como essas estruturas anatômicas elas conseguem desenvolver funções. Então, você tem que colocar na cabeça que a fisiologia ela não é um conhecimento em blocos. A fisiologia, na verdade, ela vai ser um conhecimento intrincado. Por isso, dentro da fisiologia, você trabalha com funções e com as inter-relações dos sistemas. Por exemplo, de que forma o sistema cardiovascular ele consegue realizar a sua função e de que forma ele consegue influenciar a função de outro sistema. A gente sabe que o sistema cardiovascular ele é composto pelo miocárdio, né, que forma o coração, é uma estrutura muscular, oca, com 4 câmaras cardíacas, que a sua função básica é receber sangue e ejetar sangue para o corpo. E a gente vai ter uma comunicação direta desse coração com a circulação sistêmica, ou seja, o sangue ele vai ser distribuído para os tecidos, mas também eu tenho uma comunicação do coração com a circulação pulmonar. Então, entendam, o coração, fisiologicamente falando, ele vai ser dividido em 2 bombas, uma bomba direita e uma bomba esquerda. A bomba direita do coração é responsável pelo bombeamento do sangue a nível de pulmões. Então, é meio que lógico, não precisa nem você decorar o processo em si. Bom, se eu estou recebendo sangue no coração e ele bombeia sangue para o pulmão, o objetivo desse deslocamento a nível de pulmão é conseguir capturar o oxigênio para voltar para o coração a nível de bomba esquerda e ser bombeado para os tecidos. E aí você vê a função de um sistema interrelacionado com outro sistema que vai ser a função do respiratório. Então, qual é a função do sistema respiratório? Respirar. Para quê? Disponibilizar oxigênio para os tecidos. Mas uma vez que você inspira oxigênio e fica nos pulmões, ele não vai ficar estocado, né, armazenado, ele tem que ser distribuído. E aí entra a inter-relação do sistema respiratório com o sistema circulatório. Então, todo o oxigênio que foi inspirado, ele vai ser deslocado a nível do sangue para atingir os tecidos. E aí volta para a função metabólica tecidual, né? Os tecidos só conseguem realizar a sua função adequada, uma vez que ele tem um suprimento adequado de sangue. Uma vez que o sangue vai ser o veículo para transportar oxigênio, os nutrientes a nível de carboidrato, proteínas e lipídios e os minerais necessários para a função celular. Ok? Muito bem, professor, olha, diante de tudo que a gente já discutiu aqui, de todos os assuntos que o senhor trouxe com tanta propriedade aqui, existe alguma dica que o senhor pode dar agora nesse finalzinho, inclusive, de programa, nessa reta final de preparação aí, alguma dica de plano de estudos, como a gente ordenar os nossos estudos com relação à disciplina, por onde eu devo começar? O senhor já trouxe algumas dicas com relação, inclusive, a tempo, com suas pausas, com seus intervalos também, mas especificamente plano de estudo, para a gente elaborar direitinho como se preparar nessa reta final. Tá, então, como eu falei, a biologia, Kleber, ela é uma disciplina, eu falo que é uma área multidisciplinar. São várias áreas para você conseguir abarcar o conteúdo da biologia. Então, a dica inicial, que eu creio que você já vem fazendo com o tempo, é a gente começar com o básico. E o que é o básico é você entender a célula e como ela funciona. Entendendo como a célula funciona, todos os conceitos aplicados em termos de função celular, eles vão ser repetidos nos outros sistemas. Isso considerando o corpo humano. Então, você pegando, por exemplo, a função biológica do corpo, você começa pela célula e você pode seguir a nível de tecido, seguindo a sequência de organização morfológica. Célula, tecido, você entende como é estruturado as células em características funcionais semelhantes e aí, a partir daí eu parto para os sistemas, que aí se chama cardiovascular, respiratório, endócrino, renal, digestório, nervoso, por aí vai. Isso seria a parte ligada mais à área do corpo humano, de saúde. Mas aí eu posso também fazer a divisão em termos de zoologia, identificar os pontos principais que caem em provas de Enem, no caso, reino animal, a gente pegar, por exemplo, parasitoses. Isso é extremamente importante, porque é uma condição de saúde pública, de você reconhecer quais são os principais parasitas, quais são os seus ciclos biológicos, a forma de você fazer a prevenção, controle e tratamento dessas parasitoses. A gente pegar, por exemplo, hoje que é um tema que está bombando com tudo aí nas mídias,
seja mídias de internet ou mídias padrões, como jornais, revistas, televisão, que é meio ambiente. A gente tem hoje uma crise ambiental, não só no Brasil, mas no mundo no geral, e a gente está correndo atrás para tentar resolver esses problemas. Então, eu estava comentando um dia desses que o tema hoje, que eu acho que é chave para o tema, por exemplo, que vai cair com certeza em Enem nesse ano, né, em prova, para os pré-universitários, é justamente relacionado à ecologia. Né? O que é essa ecologia, o que é um ecossistema, principalmente para a gente aqui no Brasil, qual é a importância da Amazônia, qual é a importância real da Amazônia, tirar daquela questão do mito de achar que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas ela tem outras funções que são tão importantes quanto a produção do oxigênio. A gente conseguir entender a inter-relação, por exemplo, do homem com o meio ambiente, o que foi que levou a essa crise hoje dentro da Mata Atlântica, da Amazônia, em termos de queimadas. A gente tem que começar a se questionar, ter essa questão crítica de identificar não só o conteúdo teórico, mas você ter um olhar crítico sobre a situação em si. Né? A gente sabe que o ambiente em si está sendo modificado, a temperatura do planeta está se modificando, está aumentando, isso vai gerar modificações também locais. Então, esse período da questão da seca, ela se agrava aos quadros de queimadas. Mas até que ponto é só a queimada, né? Natural? Até que ponto o homem também tem essa responsabilidade, né, como um ser que está incluído no meio ambiente? Então, eu acho que o ponto crucial hoje para a prova de Enem é você tentar relacionar essa parte biológica de ecossistemas, focando na Amazônia, né, com um possível tema de redação, que poderia ser também, quem duvida que poderia ser um tema a ser discutido, não só na redação, mas em termos de contextualização também com outras questões, com outras disciplinas. Né? É um tema que está em voga, que é a questão ambiental, e você reconhecer o ecossistema como sendo uma necessidade a ser mantida e ser preservada. Ok? Muito bem, está aí professor Arthur Hennes. Olha, muita coisa realmente, tem que ter muita atenção. Você que está aí nessa preparação, está nessa reta final, nessa contagem regressiva. Professor, o importante é ter calma, respirar. Isso. Eu acredito que o que devia ser estudado nessa altura do campeonato já foi. Agora é mais uma questão de revisão, de organização. Eu acho que essas dicas são importantíssimas agora desse nosso programa, né? Isso, ser mais pontual, não ficar pegando muito material, pega o que você já tem, né? E foque no que vocês têm mais dúvida, né? Por isso que eu aconselho a fazer até grupos de estudo. Porque a dúvida de um também pode ajudar o outro e vice-versa. Então, pare de ficar pegando vídeo à torta direito, pegando material à torta direito, foque no que você já tem, né? Que o foco agora é mais importante porque você, daqui para frente, só vai sedimentar o conhecimento que já vem realizando desde o começo do ano, na verdade. Maravilha, professor Arthur Hennes, obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado pela sua aula, uma verdadeira aula. Você nos deu aqui, eu tenho certeza que quem nos acompanhou pela telinha da TV Borborema, quem nos acompanhou aqui também através do nosso site, aqui através dessa plataforma digital, também aproveitou muito essas dicas valiosas e importantíssimas. Devem ter colocado, obviamente, tudo aí no papel para não se perder. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Kleber. Agradeço pela oportunidade de estar participando também desse momento da vida de todos vocês. Eu sei que é um momento, né, extremamente estressante, mas a gente tenta, de alguma forma, ajudar e mostrar a experiência que a gente tem de uma forma que seja mais fácil, não, mas menos difícil, né, para vocês que estão nessa etapa, não é etapa final, mas o final de ano para começar uma nova etapa na vida de vocês. Então, eu me coloco à disposição e desejo para todos vocês uma boa prova. E aí, daqui para frente, é só cabeça fria e confiar naquilo que vocês já vêm acumulando de conhecimento durante todo o seu trajeto na escola. Maravilha, obrigado mais uma vez, professor. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sábado estaremos de volta pontualmente às 1h30 da tarde, 13h30, na telinha da TV Borborema. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Permaneçamos conectados no Enem. Beijo carinhoso e um abraço fraterno.